Olá para você ligado na TV Unifev. Começa agora o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, programa desta quinta-feira, que admito que é um dos, acho que dos mais especiais até aqui na história do programa. Aliás, programa fazendo aniversário, hein? Mês de setembro aí, fazendo aniversário. E está aqui comigo o Paulo Emura. Paulo Emura, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez ao programa, né? O nosso público telespectador de saúde. E hoje vamos falar sobre um jogador que literalmente vestiu a camisa da Alvinegra com muita determinação e com muita vontade. Virgílio. Boa noite a todos os torcedores da Votuporanguense, aos telespectadores. Boa noite você, Josiano, aos nossos companheiros que não estão hoje na mesa, Toninho e Léo Caporalini. Boa noite para eles também. Deve estar nos assistindo, né? Porque nós vamos falar de uma época que eles não tinham nem nascido. E eu acompanhei essa trajetória muito grande de um dos ídolos da Votuporanguense, e eu acho que marcou época. Foi uma década jogando pela Votuporanguense. E aí a gente vai falar desse estupendo lateral esquerdo que se chama Virgílio. Está em Votuporanga, mora com a família em Votuporanga, e a nossa equipe bateu um papo com ele. A gente vai exibir essa entrevista aqui, né, Paulo? E está comentando junto com o torcedor, o Virgílio, um jogador que marcou época. Hoje encontrei Léo Oliveira Filho, inclusive, né? E falou muito bem de Virgílio. O Léo também é uma lenda viva da nossa história esportiva. Elogiou muito, falou que é uma pessoa muito boa. Enfim, só coisa boa para falar. Viu, Josiano? Esse é um ícone da história do rádio de Votuporanga. Léo Oliveira Filho, que eu rendo minhas homenagens. Eu também. Eu também, porque eu concordo com você, e eu falei isso para ele já pessoalmente. Falei, você é referência, você é ídolo, viu? Ele também é sempre muito gentil quando encontra a gente da TV Unifev. Mas vamos então conhecer um pouco dessa figura. Deixa que ele mesmo se apresente, Virgílio, falando um pouco de como começou a carreira como jogador de futebol e também a passagem dele pela Votuporanguense. Vamos acompanhar. Boa noite, Josiano. Boa noite, Paulo. E o pessoal que está assistindo, os torcedores da Votuporanguense que estão assistindo, que eu tenho certeza. E eu agradeço essa oportunidade também de estar colocando para fora o meu amor pela Votuporanguense. Eu comecei em Votuporanga campeonato amador. Depois eu tive um breve pedaço ali em Campinas, jogando no Juvenil da Ponte, inclusive junto com o Silvinho. Mas antes de ir para Juvenil da Ponte, esse negócio assim, eu joguei aqui com o Nipo Brasileiro, com o Paulo, tomando conta do time lá por 2 anos seguidos. Depois eu fui inserido para a Ponte Preta. Depois da Ponte Preta comecei a namorar minha mulher. Um dia de folga vim e não voltei mais. Fiquei por aqui. Aí me profissionalizei em 1971, lá por 14 de março, uma coisa assim, me parece que é. E joguei na Votuporanguense 71. Depois, no fim de 71, fui emprestado pela Votuporanguense para o Cianorte, no Paraná. Joguei até junho. Aí, de junho, voltei para a Votuporanguense. Aí, a Votuporanguense, cheguei aqui, a Votuporanguense me emprestou para o Noroeste. Eu fui para o Noroeste, joguei até 72 todinho lá, quase. Aí, voltei em 73, no fim de 73, já jogando na Votuporanguense, eu voltei e prestei um concurso e entrei na CESP. Aí, nesse período, eu falei, eu vou parar de jogar bola, porque agora eu não vou jogar mais, porque eu vou casar, né? Pensei comigo. Mas aí, o Roberto Bianchini, naquela época, ele era o presidente, falou, não, você vai jogar sem treinar mesmo. Aí passei a jogar sem treinar e joguei até 81 na Votuporanguense, sem treinar. Aí, em 81, aliás, antes de voltar para a Votuporanguense em 81, a Votuporanguense foi campeã em 79, eu jogava, e depois desse período, eu fui jogar a 3ª divisão para o Paulista de Andeara. Voltei e joguei 1 ano na Votuporanguense, depois fui para o Oriflama e joguei no time do Sorella, lá
Auriflama, último ano como profissional. Aí voltei, fiz reversão e comecei a jogar na Jovanel. Todo ano eu jogava salão para o time da CESP e minha vida esportiva foi essa daí. Aí, legal, a gente, enquanto o Virgílio falava desse período da história dele, né, Paulo? Tenho certeza que na sua cabeça, na sua memória, você que viveu intensamente a Associação Atlética Votuporanguense, aquele final de década de 60, década de 70, aqueles jogadores que até hoje são lembrados pela torcida, e é muito bom ver uma pessoa como o Virgílio, né? O Virgílio jogou de 1971 a 82. Então, algumas passagens por alguns clubes que ele foi emprestado, mas a maioria desse tempo, de uma década, jogando pela Votuporanguense. E ele é um votuporanguense nato, é uma pessoa que vestia a camisa não por dinheiro, mas por amor à cidade e à camisa. Então, é um jogador que merece todo o respeito de todos os torcedores de Votuporanga e é um ícone para se falar hoje, porque o jogador que jogou 10 anos pela Votuporanguense não é fácil. Você vai encontrar aí poucos jogadores que jogaram essa temporada toda aí. E o Virgílio era um jogador muito forte, um lateral esquerdo que não se machucava, não tinha contusão, ele estava em todos os jogos e também ele contou a história também que ele não treinava junto com a equipe, porque ele trabalhava numa empresa que era uma estatal e a estatal não admitia que ele saía para treinar. E ele, então, teve de conciliar uma coisa com a outra e ele treinava sozinho, com a vontade dele, fazia os exercícios dele, a caminhada e as corridas que ele tinha de fazer. Isso naquela época que você vê que o jogador tinha vontade. E hoje, essa vontade também está aí nos jogadores de hoje, porque tem jogadores de nome que estão jogando com nome, mas só que não tem vontade. E a vontade está superando aí, você vê o São Paulo, o Palmeiras colocando a molecada e a molecada mostrando serviço. E o Virgílio, Paulo, tem muita história para contar. A gente vai ouvir agora. A pergunta foi sobre jogos memoráveis, momentos vitoriosos da Votuporanguense, mas ver como é que eram as coisas, né? Que uma das situações que mais marcaram, as situações que mais marcaram, digamos assim, foram em jogos contra o FFC, Fernandópolis Futebol Clube, e cada história, meu amigo, então vamos ouvir o Virgílio falando desses momentos memoráveis, né, na visão dele, que ele passou na Associação Atlética. Nós tivemos um jogo aqui, acho que o Paulo vai lembrar disso aí, nós tivemos um jogo contra o Guaíra, nunca vi tanta gente. Se você se levantasse de um lugar para fazer xixi no banheiro lá, você perdia o lugar. E aquele jogo, nós empatamos o jogo, se nós tivéssemos ganhado o jogo aqui, que foi o penúltimo, nós não precisávamos nem ir lá em Lins jogar o último jogo, que perdemos de 1-0 e perdemos a final, como diz o outro, né? E aquele jogo lá em Lins, que foi o último jogo, nós, não sei se vocês lembram, no comecinho do jogo, o Paulo Cardoso deu uma cotovelada no Lourico, que era 9 horas da noite, e o Lourico não tinha acordado ainda, pra você ter uma ideia. Aí no jogo, o finzinho do jogo, eu saí numa bola, ele deu uma cotovelada em mim e eu dei um soco nele, e fomos expulsos os dois na hora. Entendeu? Nós fomos expulsos na hora. Aí eu pensei que o Carlos Márcio, já era o Carlos Márcio, eu pensei que o Carlos Márcio ia ficar bravo, falou assim, olha, se você não dá um soco naquele cara aquela hora, eu ia entrar e dar um soco. Porque o Lourico não acordou até agora, o Carlos Márcio já tinha ido no hospital e voltado umas par de vezes. Você já pensou um cara acordar 9 horas, num jogo 3 horas da tarde, levar uma cotovelada, acordou só 9 horas, 9h30. Votuporanguense e Fernandópolis, sempre era guerra. Sempre era guerra, tanto lá como aqui. Mas o duro do Votuporanguense Fernandópolis, que quem fazia a guerra não era tanto o time, eram os bastidores. Se já funcionasse a internet do jeito que funciona hoje, ia ser um pandemônio, porque uma provocação atrás da outra. Eu não esqueço que nós fomos jogar um jogo lá em Fernandópolis, aquele comentarista, que jogou que era da Piratininga, o Sanches. Ele fez tanto fuzuê naquela semana que nós chegamos lá em
em Fernandópolis, tombaram o nosso ônibus. Tombaram o nosso ônibus. Aí tombaram o nosso ônibus e o pai de um rapaz, não vou falar o cidadão, arrancou um revólver e pôs na minha garganta. Não vou falar o nome do cara, porque falou, hoje se você der pontapé hoje aqui, você vai morrer. Falou desse jeito. Mas como lá dentro era 11 contra 11, velho, começou, nós já... E eu acabei sendo expulso no fim do jogo. Mas não falei o nome aqui, porque é um trem assim chato, sabe? Mas aquele cidadão, ele deu um azar danado, porque ele pegou, me ameaçou, pôs o revólver na minha garganta, e depois, na hora que virou assim a esquina do vestiário assim, ele virou um comandante. Eu falei, ó, me ameaçou com a arma. Aí pegaram a arma dele e levaram ele, e ele ficou acho que 8 anos comparecendo no fórum por causa daquilo lá. Olha só a situação. Os jogos do Votuporanguense e Fernandópolis sempre deu confusão. Agora tem uns jogos assim, por exemplo, que a gente fazia com o Barretos. A gente passava uma dificuldade quando jogava com o Barretos aqui, a gente ganhava espremido. América, quando eu jogava contra o América aqui também, era jogos sempre de pegar fogo, e era uma griteira, a diretoria deles, até falando, a diretoria do América uma vez, falou que tinha que mandar prender eu. Falei, lá dentro é 11 contra 11, não tem nada a ver com coisa aqui fora. Falei, tá aí então, né, uma história bem legal. E era desse jeito mesmo, Fernandópolis ou Moura? Essa rivalidade fora do... Era um derby muito difícil, né? Porque as duas cidades bem perto, e tinha um revanchismo muito grande de ser fernandopolense e votuporanguense. Uma briga era muito grande. Hoje, atualmente, não tem mais isso, mas naquela época, as duas cidades se parelhavam também em habitantes, entendeu? A diferença era muito pouca. Hoje ficou bem superada e perdeu bastante, Fernandópolis ficou bem para trás, Votuporanga subiu muito, mas naquela época tinha um revanchismo muito grande, e o que o Virgílio conta, e que a gente assistiu vários jogos, vários derbys, né? Virar um ônibus, Paulo Moura, o que é isso? Chegava a virar ônibus, o torcedor vinha aqui, brigava, apanhava, ia para lá, eles apanhavam lá, quer dizer, o futebol daquela época era totalmente diferente, e hoje não pode mais acontecer o que acontecia naquela época, porque hoje seria desclassificada a equipe, né? Mas naquela época não tinha nada e valia tudo. Tá certo. Paulo, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Virgílio e Paulo Moura, essas histórias muito boas de serem contadas e também de ouvir aqui no programa Meio de Campo. A gente volta já. É isso aí, estamos de volta, programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, com o nosso patrimônio, Paulo Moura, está muito bem trajado com a sua camisa, esse escudo aí, esse é o manto sagrado. É manto sagrado. No interior paulista. Fala aí, Paulo Moura, essa camiseta? Esse é manto sagrado, tem muito respeito, e eu tenho ela com muito respeito, e a dignidade é muito grande, porque daí surgiu todo o futebol de Votuporanga. É isso aí, toda a nossa homenagem também. E a gente, é até legal fazer um programa assim hoje, né, Paulo Moura? Que a gente esquece um pouco daquela tristeza do rebaixamento, né? O saudosismo, né? Lembra que tem muitas glórias, muita história, uma história muito rica que não pode ser esquecida. E, inclusive, Paulo, né, vamos voltar então para o bate-papo, incluindo o Virgílio, nessa entrevista concedida à TV Unifeb. Ele comenta sobre aquilo que a gente já foi tema de alguns programas nossos. Perguntamos recentemente para o Silvinho Ferrari sobre a questão do futebol de atualidade com o futebol daquela época, década de 60, 70 e até um pouquinho da década de 80. E vamos ver a opinião dele, que eu tenho certeza que é semelhante à de muita gente aí. Será que é do Paulo Moura também? Daqui a pouco ele fala. Vamos ouvir então o Virgílio. Eu acho que eu jogaria porque eu sempre joguei força. E hoje é força que manda. Não sei se vocês concordam comigo, porque hoje dificilmente se acha uma pessoa com habilidade, mas naquela época tinha muito jogador com habilidade, que era coisa fantástica.
Mas demais da conta. Nós tivemos um meio aqui em Votuporanga, se achamos jogar em Lins, o Neiro acho que driblou o time do Linense inteirinho para fazer um gol. E ele jogava sem treinar também. Por que ele jogava sem treinar? Porque eu jogava sem treinar, então ele começou a vir jogar sem treinar. E muitas vezes o pessoal do nosso time eu não acompanhava a cabeça com ele, porque ele era um cracaço mesmo. Eu fico pensando, ele veio para cá do Corinthians para cá, do time de base do Corinthians. Eu não sei como aquele cara não jogou no Corinthians. Hoje, pelo estilo do futebol, ou o cara se adaptava a ele, ao estilo de hoje. Por exemplo, eu sou palmeirense e vejo o time do Palmeiras jogar, e eu fico, nossa, tem hora que eu fico horrorizado, mano. Ver aquele Luan jogar, cada uma. Ele foi tirar uma bola outro dia, fez um pênalti, você viu? Quer dizer, não é menosprezar o profissional, mas eu falo que na nossa época era melhor. O pessoal daquela época ia jogar hoje sossegado. Eu só tenho uma passagem que quando eu fui fazer a minha aposentadoria, a Votuporanguense, o campo da Votuporanguense foi a leilão por causa do INSS, vocês estão lembrados disso, né? Mas aí eu fui contar o meu tempo de serviço, tinha que contar o tempo de jogador também, né? Antes de eu entrar na série. Aí estava lá, vamos supor, 71 expulso, daqui a pouco expulso. Aí o Edgar, que era o coisa do INSS, o Edgar lá, o pagamento, falou assim: "Ué, você não era para ser coisa, você só tinha expulsão, você não jogava, pô." Não tinha jeito. É isso aí, Paulo. O Virgílio, é legal que ele é sincero também, né? Ele fala em alguns pontos assim que não perdia viagem, né? Era um jogador que era forte, era aquele defensor, não zagueiro, um defensor que tinha não deixava passar, de alguma forma. Eu acho que Gente, você viu de estilo de jogo dele e você acha que encaixaria o Virgílio hoje? Um dos poucos jogadores que poderia encaixar na atualidade, tanto quanto ele jogaria no passado e tanto quanto jogaria no presente, porque era um jogador de muita raça, muita força física, e ele não tinha conversa. Ele era a bola ou bolinho, não tem conversa. Então, hoje, um jogador desse tipo são jogadores que têm espaço ainda, porque busca com a velocidade e a vontade de jogar futebol. E o Virgílio é um desses jogadores que poderia, talvez hoje, com a técnica que tem aí e ele se adequando, seria um bom jogador ainda para jogar na lateral esquerda. Ô, Paulo, e a gente comenta, né, sobre essa questão até tática, né? Vale lembrar que nessa época, 60, 70 e até 80, tivemos a seleção de 82, né? É sempre lembrado pelo futebol arte. Muitos craques, muitos jogadores que sabiam o que fazer com a bola e faziam bem feito. Mas também é uma época que o zagueiro, o defensor rancatoco, que a gente fala, né, que é aquele que vai para chutar a bola para o mato, para acabar com a jogada bonita. E se não der para parar essa habilidade na técnica, parar na força, também era muito usado também pelos times, porque não tinha como, né? A não ser que você colocasse um zagueiro ali muito talentoso também, com a bola no pé, um camisa 10 com a camisa 3. E esse tipo de jogador era comum até naquela época. Principalmente o Virgílio aí o depoimento dele, e realmente um jogador que tinha muita técnica, e ele era um jogador muito forte, muito viril, tá? Ele não tinha negócio, né? Bola ou bolinho mesmo, e não tinha conversa. Uma machadonzada saía 30 minhoca, né? Como diz na gíria. É a história que ele conta, né? Que às vezes chegava um jogador de fora aí, no Plínio Marim, para jogar contra o Votuporanguense, geralmente ponta esquerda, ponta direita. Vinha passando o pé em cima da bola, fazendo o drible, a torcida do Pela já gritava: Virgílio, é esse aí. É esse. Que legal, né? Um jogador que se identificou tanto com o time, né? Que ficou tanto tempo. E Paulo, justamente sobre isso, tem um momento até emocionante, né? Que foi perguntado a ele se alguma vez, assim, se é comum para ele. Geralmente, os jogadores têm isso. De tá sonhando, se ele sonha, às vezes, que está subindo os degraus do antigo estádio Plínio Marim, aquele
aquele vestiário que era no subsolo, né? Túnel, o túnel. O túnel, exato. E pisando naquele gramado, olhando para aquela torcida numerosa lá no estádio, no extinto estádio, o antigo estádio, Plínio Marim, e o Virgílio acabou se emocionando. Vamos ver o que diz esse aí jogador. Joguei com bons jogadores, tipo o Tato, joguei com o Fifi, joguei um período com o Pita também, já o Pita encerrando carreira já, depois ele mudou para Barretos e a gente perdeu assim o contato, e joguei com o Raimundinho, foi um baita de um goleiro que dá até medo, Jurandir, o Paulo Roberto que jogou na Ponte Preta, Betão que jogou no Marília, entendeu? O Elmo, que jogou aqui no Votuporanguense numa época também, jogamos muito tempo junto. O Pauleta do Fernandópolis, que ponto esquerdo do Fernandópolis, joguei com ele também. Raimundinho. E esse pessoal aí, eu joguei com o Cido, temos Cido e Sidão, né? O Cido Preto, que era o Cido. Joguei tanto com o Cido como com o Sidão. Joguei com o Tuta, que esse pessoal aí tudo, o Sérgio Luiz, Toninho Caju, Valdécio. Era um baita de um time. Quando o Jó jogava de lateral direito aqui na Votuporanguense, eu jogava lateral esquerdo. Os dois chegava junto que dava medo, os ponta corria da gente. Então era uma coisa assim dificultosa, sem dinheiro, com a maioria de jogadores assim jogando misturado com um amador, entendeu? E a gente jogava com amor mesmo. A gente era em 3 irmãos que jogavam na Votuporanguense. O Paulo, o Matheus e eu, o Virgílio. E o Matheus teve mais clássico, o Paulo mais clássico ainda, e eu já diferente, eu já com eu jogava muita força, entendeu? Joguei assim contra grandes clubes, e toda vez que jogava contra grande clube, eu jogava sempre demonstrando força, porque eu nunca fui um cara habilidoso assim mas força, vontade, amor no time da Votuporanguense que eu tinha era coisa de louco. Eu passei por uma cirurgia esses dias atrás, de uma cirurgia evasiva no coração. E a hora que eu voltei da anestesia, eu sonhei com briga em Fernandópolis, jogando bola, rapaz, já pensou um trem desse? Briga, soco, pontapé, colega gritando. E aí, Paulo, para comentar, até nós, né? Essa emoção que até hoje ele sente, falando da Votuporanguense, mostra um pouco do que foi ele quando era atleta, né? De doação, profissionalismo total, né? Eu também, me emociono muito, e a emoção tomou conta, e a gente também ficou emocionado. Um jogador que sempre vestiu a camisa, talvez não por dinheiro, mas para defender a cidade, e era um jogador muito, assim, que tinha o coração para a cidade. Para encerrar, o Virgílio mandou um recado para todo mundo, Paulo, os torcedores, todo mundo que gosta dele, que acompanhou. Vamos ouvir aí, então, o recado do Virgílio. Eu queria aproveitar essa oportunidade e agradecer ao Dr. Paulo, Dr. Gêner, e mais outros médicos que me operaram, e graças a Deus estou vivo aqui por causa deles, e estou aí, um dia torcendo para a Votuporanguense se erguer, porque não é por isso que eu vou deixar de gostar dela, né? Porque aquilo lá está no meu sangue. Aí, esse foi o Virgílio, para quem não conhecia, ou para quem conhecia até, mas se aprofundou um pouco mais na história desse jogador aí que praticamente uma década vestiu a camisa da Associação Atlética Votuporanguense e marcou pela sua raça, sua entrega, sua determinação. Paulo, eu queria colocar aí, Josiano, uma coisa que ele falou que eu queria deixar bem claro e bem colocar. Ele lembrou que o início da carreira dele do futebol fui eu que chamei ele para jogar no nível brasileiro. Então, isso é marcante para mim. Você vê que um jogador que é mais ou menos da minha idade, e a gente já jogava aquele futebol de pelada, né? Que a gente nunca foi profissional, mas sempre jogou futebol aí nos amadores. Isso só faz parte da história
e essa história é muito difícil porque tem que ser contada. É por isso que você é nosso patrimônio, Paulo Lemura. Você faz parte da nosso grupo de amigos e comentaristas aqui do programa, por representar, né, de nós quatro, né, que sempre participamos, com o Léo Caporalini, com o Toninho, e com o nosso telespectador também, essa época, essas memórias, esses jogadores. Inclusive, também você intermediou esse papo com o Virgílio. Agradecer, né, a família dele, que atendeu a equipe da TV Unifev com muita gentileza. E as fotos, né, que a gente acompanhou durante o programa, tudo acervo pessoal do Virgílio. Ele deixou a gente fazer umas cópias para dividir essa memória com todos vocês aí. Paulo Lemura, eu acho que é um modelo de programa que a gente vai voltar a fazer mais, viu? Eu estou devendo, eu não esqueci não, de fazer com o ex-goleiro Sabará e com outros nomes que marcaram o nosso futebol. Isso o pessoal pode conferir em breve aqui no Meio de Campo, Paulo. Isso é muito importante, porque são histórias que vai ter de ser gravada e contada e deixar aí como arquivo, porque é muito difícil isso acontecer. E quando nós buscamos isso, chama-se história. E essa história tem de ser contada e vivida. E isso que a gente faz aqui na Rádio TV Unifev, no programa Meio de Campo. Paulo Lemura, sensei, arigatou. Um abraço. Obrigado pela participação mais uma vez. A gente fica por aqui. Lembrando que esse programa pode ser revisto no Facebook da Rádio TV Unifev, na nossa página, assim como todas as reportagens. Você fica por dentro da programação da rádio, da TV Unifev. Enfim, curta a nossa página no Facebook. O Paulo Lemura já curtiu, viu? Então, faça como o Paulo e fique por dentro da nossa programação. Excelente noite a todos. Mais uma vez, Virgílio, obrigado pela entrevista. Tchau, tchau. Boa noite.